Olá, boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma live da nossa querida União Espírita Porto Alegrense. Noite dedicada aos estudos, digamos assim, às reflexões a respeito do livro Fonte Viva, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, Mensagem de Emmanuel, e hoje em especial o capítulo 9, Estejamos Contentes. Antes de chamarmos nossa querida Yara, que já se encontra aqui, né, no nosso ambiente virtual, vamos pedir a esse mestre de luz, de amor e de paz que ampare a todos nós e que leve ao lar de cada irmão aqui presente as bênçãos da saúde, da harmonia, da serenidade, da fé, da esperança no coração de todos os nossos irmãos, a união que se encontrará aqui reunida, essa família tão querida, para mais uma noite de reflexões a respeito do livro Fonte Viva, a respeito do Evangelho do nosso querido Mestre Jesus, e que essas mensagens que a nossa querida Yara trará aqui hoje para nós possam de alguma forma servir para nos auxiliar no nosso dia a dia, nos momentos importantes em que devemos tomar as decisões que são fundamentais, né, para a nossa alma, nos conduzindo aí no exercício do nosso livre-arbítrio, para que possamos assim cada vez mais acertar e nas nossas decisões procurar envolver no bem, na luz e na paz o maior número de irmãos possível. Então, vamos dar aqui o boa noite aos nossos irmãos que se encontram aqui conosco. Boa noite a Letícia, a Marília, a Sônia, a Liane, ao Arthur, a Fabiane, a Beta, a Luciana, ao Alexandre, a Kátia, a Lorena, a Rosângela e todos os amigos que estarão entrando aqui. Uma boa noite a todos. E vamos então já adicionar a nossa querida Yara aqui na live. Vamos enviar o convite aqui para ela. Yara, então, vou te enviar o convite. Tu só vai aparecer na tua telinha e vamos conversar um pouquinho. Vamos aguardar então a entrada da nossa irmã. Boa noite, Sandra. Vamos aguardar a entrada da Yara e já damos início então ao nosso trabalhinho da noite de hoje. Olá! Boa noite, Tudo bem? boa noite, tudo bem. Um pouco nervosa sempre, no Ah, começo, imagino. mas eu quero dar boa noite para todos os irmãos que estão me seguindo, que é sempre um prazer, uma responsabilidade muito grande a gente falar a respeito da nossa queridíssima doutrina. Eu vou procurar fazer o melhor de mim, mas com as bênçãos deles. Tenho certeza disso, Yara. Então tá, vamos, minha querida, então iniciar o trabalhinho, né? Hoje tu vais falar para nós a respeito do capítulo 9 do livro Fonte Viva, né? Estejamos Contentes. Então te desejo um bom trabalho e depois a gente conversa um pouquinho no final da tua Tudo bem. explanação, tá bom? Ô, João, quando tu achares necessário, pode me interromper à vontade, tá? Combinado, combinado. Ah, eu escolhi esse texto, Sejamos Contentes, me chamou a atenção, porque é um momento tão complicado que a gente está tão ansioso, tão triste com as coisas, com tudo que acontece, tanto em termos de pandemia, como em termos do mundo inteiro, seja do clima, seja desses problemas que estão acontecendo dentro e fora, Afeganistão, Haiti. E essa problemática toda nos deixa muito ansioso, muito preocupado, e eu achei que Sejamos Contentes era uma forma de a gente ver as coisas de outra forma. Bom, eu vou fazer uma brevíssima síntese do texto, eu não vou ler o texto, vou fazer uma brevíssima síntese, iniciando pela palavra de Paulo, que na sua carta a Timóteo, ele diz o seguinte: tendo, porém, sustento
e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Timóteo era uma pessoa muito amiga de Paulo. Paulo tinha um carinho especialíssimo por Timóteo. Timóteo era jovem e Paulo, nessa altura, já era um senhor idoso, mas eles tinham uma afinidade muito grande. E Timóteo estava na Macedônia e Paulo em Roma. E Paulo escrevia essas cartas às igrejas que estavam sendo espalhadas pela Europa e pela Ásia. E Timóteo dirigia a igreja da Macedônia e recebeu esta carta de Paulo. E Emmanuel parte dessa questão do tendo sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. E ele traz 2 exemplos. O monopolizador de trigo não poderá abastecer-se à mesa senão com algumas fatias de pão. O proprietário da fábrica de tecidos não despenderá senão de alguns metros de pano para a confecção de um costume. Ninguém deve alimentar-se ou vestir-se pelos padrões da gula e da vaidade, mas sim de conformidade com os princípios que regem a vida em seus fundamentos naturais. Então, é a partir desta ideia que eu vou começar a fazer uma investigação do que Emmanuel queria nos dizer, além do que está escrito. E eu vou tomar por ponto de partida a caridade, que me parece que é o ponto mais óbvio, que brota do texto, a questão da caridade. Mas eu vou trazer um segundo enfoque que me pareceu interessante, que é a questão do apego. Perfeito. Então, quando eu comecei a pensar na questão da caridade, eu quis me socorrer do Livro dos Espíritos, que vai nos dizer o que é a caridade. Então, na questão 886, Kardec pergunta aos espíritos superiores: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E ele recebe a seguinte resposta: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Parece bem simples, né? Parece bem simples, né? Mas não é. Na verdade, benevolência é a boa vontade, o afeto, a estima. A indulgência é a misericórdia e a tolerância. E o perdão às ofensas, nós sabemos que é uma forma extraordinária de fazer a caridade. O perdão tem a ver com caridade, tudo. Quando nós conseguimos perdoar aquele que nos ofendeu, que nos machucou, que muitas vezes nos deixou extremamente magoados, e nós conseguimos perdoar, o que nós damos para esse nosso irmão é um presente, porque nós damos o melhor de nós, que é a forma de sermos benevolentes com ele, sermos indulgentes com ele e compreendermos as imperfeições. E eu quero acrescentar agora por minha conta, além do perdão das ofensas, o auto-perdão, que eu vou tratar mais ao final da nossa conversa. A caridade é um tema que é recorrente na nossa doutrina, porque ela faz parte dos nossos fundamentos. Fora da caridade não há salvação. A segunda lei, amar ao seu próximo como a si mesmo. Isso, se nós conseguimos amar ao nosso próximo como a nós mesmos, nós temos que nos amar para amar o nosso próximo. E se nós fizermos isso, nós estamos absolutamente corretos na nossa caridade. Porque caridade não é só esmola. Apesar de que, João, nesse momento da nossa vida, a caridade material é importante, considerando toda a realidade que está nos envolvendo de carência material. Pessoas sem emprego, pessoas com dificuldades de manter as suas famílias, de alimentar os seus filhos. Então, a caridade material é importante, mas ela não é única. E eu lembrei e procurei e achei
dois textos no nosso Evangelho, um da própria Cáritas. Tá? A Cáritas foi martirizada, tá? E ela, no capítulo 13, que é o que fala da caridade, que é que a sua mão esquerda não saiba o que faz a sua mão direita, no item 14, ela diz o seguinte: pode-se praticar a caridade entre colegas, amigos, familiares, tolerando-se uns aos outros, perdoando-se mutuamente as fraquezas, cuidando para não ferir o amor próprio de ninguém. Então, muitas vezes, a caridade material também deve ser dada com cuidado, tá? Para nós não humilharmos o nosso próximo. Tá? Mas a gente deve, pode, quem pode, deve fazer. E tem milhares de exemplos no Evangelho, do óbolo da viúva, que o óbolo dela valeu muito mais do que o do fariseu, porque ela deu aquilo que era par, que ela precisava. Tá? Ela não deu o que ela não precisava, o que ela não queria mais. Ela deu o que ela precisava. Tem uma outra passagem muito interessante, que dois homens receberam, durante a vida, espiritualmente, 2 sacos. E que quando eles desencarnaram, o rico levou um saco estupendamente cheio, e o pobre, coitado, levou um saquinho cheio, bem pouquinha coisa. Quando colocado na balança, aquele que tinha levado pouquinha coisa pesou muito mais do que o levou todas as riquezas, e aí valeu muito mais aquilo que é dado de outra forma. E a Joana também, no capítulo 9, que ela fala sobre a paciência, ela também nos dá um exemplo de caridade muito interessante, pelo seguinte: porque é muito mais difícil a gente perdoar, e perdão faz parte da caridade, aqueles a quem Deus colocou no nosso caminho para serem os instrumentos de nosso sofrimento e colocar à prova a nossa paciência. Então, ser caridoso não é só, então, darmos questões materiais, é darmos o melhor de nós. E quando formos dar, façamos isso com muito amor. Yara, se tu me der licença, Claro. quando tu estavas falando, eu estava lembrando de uma conversa que eu tive com a Lorena, minha esposa, esses dias aqui em casa, que no caminho do trabalho dela, né, aqui para casa, ela viu uma ação, né, de algumas pessoas, não sei se era uma ONG, enfim, né, eles levando o alimento para os moradores de rua, maravilhoso, né? E isso que eu quero colocar é para a gente refletir a respeito desse pensamento que tu nos trouxe, de a gente ter o cuidado de não humilhar, né, as pessoas quando a gente for ajudá-las, né, no exercício da caridade. Então ela percebeu no caminho que essas pessoas, claro, que maravilha, né, estavam ajudando aqueles moradores de rua, mas ao mesmo tempo que entregavam, né, os mantimentos, o alimento, a roupa, eles faziam toda uma cobertura com fotos, né, com imagem, com selfie. Existe um lado disso que é importante. Se é uma ONG que trabalha por isso, ela deve divulgar seu trabalho, né, até mesmo para estimular que outras pessoas façam o mesmo. Existe esse lado positivo. Mas a gente pensa assim, vamos fazer algo que cubra, assim, uma foto que cubra toda a ação do grupo. Mas essas pessoas estavam assim, fazendo selfie mesmo com aquele morador de rua, sabe? Colocando o rosto daquele morador de rua, recebendo aquele auxílio, né? Isso eu acho que já vai um pouco além do que é o necessário, né? Porque de certa forma, se tu está dando para alguém, né? O que a mão esquerda não sabe, o que faz a direita, né? Para que colocar o rosto das pessoas, né, nisso, né? Tu tá dando algo para fazer no ela, mas ao mesmo tempo fazendo essa troca, né? Olha, tu mostra essa tua cara de coitado que tu tá recebendo isso, e a gente é bom porque a gente tá te ajudando, né? Então, às vezes, na melhor das intenções, a gente pode, né, acabar humilhando a pessoa, né? Isso, a gente pode, até sem querer, porque eu não acredito que seja uma coisa intencional, mas até sem querer, até a maneira como a gente... Uhum. Como a gente Aí tu entrega, tira uma foto, tira uma foto. Puxa vida, né? Não, muitas vezes, quando a gente alcança alguma coisa, alguma moeda e tal, tem o seu valor, mas às vezes
saber o nome da pessoa. Oi, como vai? Tudo bem? E aí, tu tá bem? Ah, eu quero um cafezinho. Ai, que bom, então Perfeito. toma um cafezinho, que tá frio. Uma palavra Uhum. para aquele que se sente invisível se sentir visível. Eu acho que essa caridade é uma prática que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida, desde que a gente se dê conta Perfeito, Ian. que nós não... Porque nós também temos as nossas questões de as pessoas, muitas vezes, também nos humilham, sem precisar nos dar uma moeda ou qualquer coisa assim, mas a questão de humilhar o outro é complexo. É complexo porque machuca. Tá? E principalmente as pessoas que estão neste momento mais carentes. Tá? E nesse momento a carência tem crescido, a carência material tem crescido muito, mas a carência emocional tem crescido em igual número. Né? Porque esse afastamento social o tempo de pandemia e o que nos falta ainda, não sei quanto tempo ainda a gente tem pela frente disso, vai sempre nos causando um vazio. Aquela coisa do brasileiro, eu digo do brasileiro porque parece que os outros países não sentem tanta falta do abraço, né? Nós temos uma mania de abraçar e beijar e dizer que gosta e tal. E isso faz falta, e isso provoca carência. Então, muitas vezes, não basta telefonar ou se ver pela live. Então, há um sentimento de falta. Mas aí não é de falta material, é de falta do amigo, é de falta do carinho, é de falta da aproximação. Então a gente tem que tentar nos ajudarmos o melhor possível. Verdade. Bom, a gente podia passar horas aqui falando sobre a caridade, porque a caridade realmente ela é inesgotável na nossa doutrina e ela é ponto-chave na nossa doutrina. Né? Jesus nos disse, atenção, sejam caridosos. Mas eu queria tratar, João, eu não estou controlando o tempo. Tá, não, João? pode ficar tranquilo. Tá? Fica tranquilo que eu cuido para ti. Na verdade, Emmanuel diz o seguinte, e é interessante essa frase de Emmanuel, que está nesse capítulo, estava no Instagram, eu não sei se essa semana ou no final da semana passada, que eu entrei no Instagram e vi. Por que esperar o banquete a fim de ofereceres algumas migalhas ao companheiro que passa faminto? A caridade não depende da bolsa, é fonte nascida no coração. E estava na nosso Instagram, não sei se eu acho que é tu que abastece, né? Foi inspirado no nosso encontro E aí, de hoje. quando eu vi a frase, bom, então a frase é aquela que eu já tinha deixado para, digamos assim, não vamos esperar. É o que o Emmanuel está dizendo, calma, tu não precisa mais do que um pouco para te vestir. Tu não precisas mais do que um pouco para te alimentar. Tá? E não precisa encher as burras para começar a fazer caridade. E caridade se fazem até nem sem mexer no bolso. Tá? Mas o outro aspecto que eu queria trazer desse texto é sobre o apego. E aí vocês vão dizer assim, mas de onde ela tirou essa história do apego? O que tem que ver a caridade com o apego? Foi numa pergunta que está no texto do Emmanuel, que diz assim, por que reclamas um tesouro de moedas na retaguarda para seres útil ao necessitado? Por que tem que ter tanta coisa? Por que a gente tem que ter tantas coisas? Por que a gente tem que ter tantos amores? Por que a gente tem que ter tantas... Porque a gente não tem apego só a coisas materiais. E para analisar a questão do apego, porque a questão do apego é uma coisa, ela é um pouco complexa. A questão da caridade parece que ela está viva em nós, porque é uma questão recorrente. A questão do apego é uma questão que é um pouquinho menos recorrente. E eu me utilizei do Alírio de Cerqueira Filho, parábolas terapêuticas. E o que eu vou trazer aqui não é propriamente a parábola, mas é um texto do Evangelho que ele traz antes da parábola. Eu nem sei se eu vou precisar chegar na parábola, tá? Mas o texto que ele traz é um texto de Lucas.
capítulo 14, versículos 26 a 35, e que no nosso Evangelho está no capítulo 23, estranha moral, no item 1. Quem não odiar seu pai e sua mãe. E é muito interessante porque eu tenho aqui em mãos o texto do nosso Evangelho. E eu vou ler. Certo. Não poderá, isso dito por Jesus. Jesus disse a quem o acompanhou: não poderá ser meu discípulo aquele que não vier a mim e não odiar o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e até mesmo sua própria vida. Assim, aquele que não carregar sua cruz e não me seguir, não poderá ser meu discípulo. E todo aquele que não renunciar a tudo o que tem, também não poderá ser meu discípulo. Esse capítulo tem no título do nosso Evangelho a estranha moral. Se lido assim, dessa forma, fica até chocante, né? Ah, como? Jesus ia dizer isso? Aí eu resolvi olhar como é que aparecia esse texto na Bíblia Sagrada, na Bíblia Católica, chama assim. Eu não vou ler todo, eu vou ler só um pedacinho. Na Bíblia diz assim: aquele que vem a mim não tem maior amor a mim, do seu pai, da sua mãe. Ele não fala em ódio, ele diz, não tem maior amor a mim. Isso na Bíblia tradicional, a Bíblia Sagrada. No nosso Evangelho, fala em não odiar. E o texto do Alírio, ele não diz nem não amar, nem não odiar. Ele usa um texto que ele não diz de onde ele tirou, que ele diz o seguinte: se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, a mãe, sua mulher, filho, irmão, etc. Eu achei estranha essa questão da nomenclatura. A gente sabe que as traduções, é toda aquilo que a gente já leu no próprio Evangelho, no próprio livro dos Espíritos, nas nossas leituras, que a questão da tradução é complexa e tal, mas eu não quero entrar na questão linguística, tá? Mas na questão central. Porque aqui aparece a questão do não ter maior amor, não odiar e não aborrecer. E sempre está relacionado com a família. Começa pai, mãe, depois vai adiante. Mas começa pelo pai, pela mãe, pelo irmão, pela esposa, pelos filhos e tal. E o Alírio trata essa questão muito sobre a ótica familiar. E eu gostaria de ampliar um pouco. Eu me servi assim, do Alírio como um fundamento, a base. E procurei, como vou procurar aqui, transpor da família para além da família, para as outras pessoas que não são necessariamente nem pai, nem mãe. E a gente pode começar por estabelecer o que é apego, o que é desprezo e o que é desapego. Porque o apego, segundo o Alírio, ele diz o seguinte, que o apego é o movimento de reter os familiares como se fossem propriedades nossas. Como eu disse, ele trabalha muito essas questões em cima da família. E eu tomo a liberdade de avançar um pouco. E eu diria assim, que o apego é o movimento de reter não só familiares, como se fossem propriedades, mas objetos e amores. Como se fossem objetos nossos. Isso é apego. Ah, mas eu sou muito apegada aos livros, às obras básicas. Eu sou muito apegada às obras básicas. Não. A obra básica ela pode estar encadernada assim, ela pode estar encadernada de qualquer jeito que interessa na obra básica, é o conteúdo. Então, eu não preciso me apegar a este livro, matéria. Eu posso me apegar ao conteúdo. Também com critério, com cuidado. E aos meus amores. Ah, mas eu amo meu pai, minha mãe, minha avó, meu tio, meu parente, mas eu amo meus amigos. Ah, mas eu tenho um amor extraordinário pelo meu cachorrinho, que é a minha companhia. Então, são os meus amores. E o que é o desprezo? O desprezo é o movimento de abandoná-los, como se não fossem importantes no relacionamento. Isso é desprezo. Não é desapego, isso é desprezo.
E o que seria o desapego? O desapego, segundo o Alírio, é o ato de se relacionar com familiares sabendo que são nossos irmãos em humanidade. E aí eu coloco tudo, até as questões materiais. E eu coloco nas minhas palavras, é o ato de libertar o outro. É o amor sem amarras. Isso é desapego. E quando Jesus nos ensina que não poderá ser seu discípulo, aquele que não odiar, ou amar, ou não amar, ou aborrecer, tanto faz, a palavra, se é amar, se é não amar, se é odiar, se é, enfim, desapegar. Aquele que não se desapegar do pai e da mãe, né? Quer dizer que pai e mãe não é propriedade, filho não é propriedade. Filho é para o mundo. E é mais sério do que isso, ele diz assim, até mesmo a própria vida. Então, quando nós aceitamos o que ele diz, nós estamos, Jesus está nos ensinando o que é o desapego. Ele não está nos mandando odiar ninguém. Ele não está nos mandando não aborrecer ninguém. Ele não está nos dizendo não amem os seus amores. É desapeguem-se. E quando a gente aceita esse convite dele para segui-lo, e ele diz para a gente carregar a própria cruz, porque ele diz não tem que carregar a sua cruz e tem que também desapegar-se da vida, tá? Ele está nos ensinando que tanto as coisas materiais, que tanto os nossos amores, nossos afetos possessivos e a nossa própria vida, nós estamos seguindo a trilha que ele nos ensinou. E é difícil a gente falar sobre isso, porque todos nós somos apegados. Nós temos milhares de formas de apego. E muitas vezes a gente tem dificuldade de sentir que é apego. A gente diz que é amor. Ai, mas eu amo tanto. Eu sou vó de 3 netos. Que eu amo profundamente. Um mora no Brasil e 2 pequeninhos moram fora do Brasil. Eu sinto uma falta desesperada deles. Isso é amor ou é apego? É um pouco dos dois. Eu sinto muita falta das crianças. Sinto, não nego. Mas eu tenho que ter muito cuidado, porque eles não são meus. Eles são do mundo. A minha filha, que é a mãe deles, não é minha. Ela é do mundo. Aí vocês vão dizer assim, é tão fácil fazer uma live dizendo que o desapego é assim. É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil, não. Não é fácil o desapego. E eu acho que esse momento agora é um momento, é um tema um pouquinho delicado que eu vou tocar agora na questão do desapego. Quando a gente fala na própria vida, e uma das coisas que a gente sempre comenta nos grupos, quando se estuda essas coisas, é dizer que a gente tem que estar sempre de mala pronta, né? E será que a gente está? Será que nós estamos de mala pronta? Sabe o que significa mala pronta, né? É pronta para partir do outro lado. Será que nós estamos prontos? E será que nós estamos prontos para deixar os nossos irmãos, os nossos amores, partir? Nós não estamos... Isso é outra coisa que eu tenho muito cuidado de dizer. Perdeu. Não, a gente não perde. Eles mudam de espaço. Mas será que o nosso apego não nos diz assim, mas eu quero ele para mim, eu quero ele aqui e agora? É fácil? Não, não é fácil. Nem um pouco fácil. É muito difícil. É possível?
Pode ser difícil, mas eu acho que é possível. E como é que a gente faz para se desapegar? Eu posso me desapegar das coisas materiais com muito mais facilidade. O acumulador vai me dizer que não. O acumulador vai dizer assim: ah, não, mas eu tenho pilhas e pilhas de jornal aqui dentro da minha casa, mas eles têm que estarem aqui, eu tenho que. O acumulador é esse que guarda jornal, guarda cadeira, guarda lápis, guarda, enfim, sei lá. Mas nós somos acumuladores, nós somos acumuladores de amores. A gente quer os amores para a gente. Isso é uma forma de egoísmo. Então, agora eu quero trazer um pouquinho, só mais uma coisinha aqui no Evangelho sobre o egoísmo. Na questão 913, no egoísmo, a questão é: dentre os vícios, qual se pode considerar radical? E os irmãos dizem, temos-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há o egoísmo. Ah, mas eu achei assim, lá no fundo do meu coração, que eu amar muito, eu não sou egoísta. Mas é. E aí ele pergunta qual é o meio de destruir o egoísmo na questão 917. De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria, influência de que o homem ainda é muito próximo de sua origem, não pode libertar-se e para o cujo entretenimento tudo concorre. Libertar-se e para o cujo suas leis, sua organização social, sua educação, tudo leva ao egoísmo. Enfim, o apego é o egoísmo. O apego é um egoísmo e nos ensinam os espíritos que é um dos grandes males que nós temos. Mas não existe fórmula para a gente aprender o desapego. Cada um vai ter que construir o próprio caminho. Cada um vai ter que se construir. E aí também, no meu humilde ponto de vista, eu diria que um caminho é o autoconhecimento. É só quando nós conseguimos olhar para dentro de nós, pormos a nossa sombra à mostra, que nós conseguimos nos confrontar com a nossa sombra, nós vamos começar a caminhada da nossa reforma íntima. Ah, mas é uma caminhada cheia de pedras, cheia de pedregulhos, cheia de dificuldade. É. Mas ele disse, se tu não carregar a tua própria cruz, tu não pode ser meu seguidor. Então nós vamos ter que aprender a carregar a nossa cruz. Pode parecer assim meio rígido e meio até muito pesado, mas é que não é fácil. Se fosse fácil, tá, nós já estaríamos em mundo de regeneração. E ainda não, em provas e expiações, no meio de uma pandemia que está nos levando para lá, para a regeneração. Mas nós vamos ter que passar pela pandemia, nós vamos ter que ainda caminhar sobre muitos pedregulhos. Então, não existe fórmula, cada um vai ter que encontrar o jeito de se encontrar, de sentir que os nossos amores, ou que partiram para o plano espiritual, ou que partiram para o mundo, como a minha filha, que ela e o marido resolveram partir para o mundo e foram morar fora do Brasil, e foi uma escolha deles que eu tenho que respeitar. Ah, mas dói. Dói, mas eu tenho que respeitar. Porque ela não é minha, ela é do mundo. Ela tem que construir a vida dela. Os nossos filhos, os nossos netos, os nossos amores, têm que construir as suas vidas. Ah, mas eu não queria que o meu companheiro partisse para o plano espiritual. Mas ninguém quer. Ah, eu quero. Não,
São provas que acontecem. Isso acontece. Ah, mas eu não queria que acontecesse. Nenhum de nós queria que acontecesse. Não é desejo, é parte natural da vida. Todos nós sabemos que é parte natural da vida, que em um determinado momento isso vai acontecer. Por isso que é bom a gente estar sempre com a malinha pronta. Mas a gente está? Não. A maioria das vezes nós não estamos. E esse é que ele quer querendo nos ensinar o desapego. Bem, essa questão do autoconhecimento, da reforma íntima, também elas são marca registrada da nossa doutrina. Mas eu queria pedir calma agora. Calma, calma. Eu falei no início no auto-perdão, quando um dos 3 enfoques da caridade era o perdão, as ofensas. E eu disse, eu quero acrescentar o auto-perdão. Porque o auto-perdão está no sentido de que nós temos que aprender a nos entender como seres imperfeitos. E nós temos que nos aceitar como seres imperfeitos. Esse me parece que é o primeiro passo. Porque aí também está carregado uma boa quantidade de orgulho. Eu preciso me desapegar, mas eu não tenho a humildade suficiente de entender que eu não estou pronta e que eu preciso trilhar um caminho para chegar lá. E eu tenho que ter a humildade para me reconhecer como ser imperfeito e que eu estou a caminho de. Chegamos lá. Alguns de nós maravilhosamente já chegaram e sejam eles muito bem-vindos para nos ensinar. E eles nos ensinam, e eles querem nos ensinar. E eles fazem um esforço para nos ensinar. Toda a nossa doutrina é um ensinamento para chegar lá. Então, é fundamental a gente se saber como seres imperfeitos e reconhecer a nossa sombra, e reconhecer nossas imperfeições e nos auto-perdoar. Que nós não podemos nos castigar porque não somos imperfeitos. Não, nós somos imperfeitos. E nós nos apegamos, e nós estamos a caminho do desapego. Nós estamos trilhando ainda esse caminho. E Emmanuel nos diz uma coisa bem interessante também, que é o seguinte. Ele diz assim, ó, a chuva derramando-se em gotas, nesse mesmo texto, tá? No mesmo texto do contente. A chuva derramando-se em gotas fertiliza o solo e sustenta bilhões de vidas. Então, gota a gota. É gota a gota. Que se nós soubermos reconhecer que nós vamos conseguir trilhar o nosso caminho e a nossa reforma é gota a gota. É um dia depois do outro. Ah, mas eu estava indo tão bem e agora dei um escorregão. Faz parte. Aí a gente volta de novo. É gota a gota. E ele diz mais. Algumas sementes atendidas com carinho no curso dos anos podem dominar glebas inteiras. É a mesma coisa que a gota. Nós vamos ter que semear aos pouquinhos. Por isso que a gente não precisa se assustar. Ah, eu sou apegada. Tudo bem, nós todos somos apegados. Mas nós podemos trilhar este caminho com calma, com aceitação, com auto-perdão, com um dia depois do outro, aprendendo devagarinho. E quando a gente escorrega e sai fora do caminho, é aprendizado. É a forma que nós temos até de aprender a retomar. Nunca desistir, retomar. E aí entra de novo o contentamento. Vamos ficar contentes. Estejamos contentes. Como ele diz, que parece uma coisa assim tão... Ai, será que nós vamos ter que estar contente agora? Sim, sim, tem
tem motivos para estar contente. Ai, mas aonde tu tirou os motivos? Os motivos estão na oportunidade que a gente tem de aprender. E é no meio dessa pandemia, e é no meio dessas coisas difíceis que o mundo está passando, é que nós vamos aprender. Muitas vezes, nos momentos de muita tranquilidade, a gente não aprende tanto como nos momentos de mais dificuldade. Muitas vezes, mas parece um pouco cruel isso, a gente só aprende. Não é cruel, é real. Nós aprendemos mesmo, muitas vezes, nos nossos desvios. E agora? Bom, agora vamos consertar, vamos voltar, porque errar todos erramos. João, eu não sei se eu me acelerei um pouco, eu não sei, eu quero ficar à disposição se alguém quiser comentar, ou quiser perguntar, ou quiseres completares. Mas eu entendi, ou eu pretendi entender e pretendi reproduzir o estejamos contentes. Não sei se fiz certo, Imagina, mas ótimo, me para ótimo, Yara. Eu estava pensando aqui, Yara, enquanto tu estava fazendo o teu trabalho, e em um momento tu nos enfatizou assim, por que que a gente precisa ter tantas coisas, né? E eu acho que esse texto também, estejamos contentes, né? Uma forma de estarmos mais contentes e mais felizes, algo que é importante assim é a simplicidade, é de buscarmos ter uma vida mais simples, né? Tu nos falaste a respeito da caridade, do desapego, e também me parece assim, só no sentido de contribuir, que uma vida mais simples é importante nesse sentido de a gente se sentir mais feliz, né? Existe hoje até uma cultura voltada para isso, que se chamam de minimalismo, né? Que as pessoas não precisam de tantas coisas, né? Então existe essa cultura para ter uma vida com menos coisas, né? Porque essas coisas materiais, nós como espíritas sabemos, elas nos distraem do objetivo fundamental da nossa vida aqui, né? Então, quanto mais simples for tua vida, menos coisas materiais, menos coisas que nos preocupam e nos desviam do foco, acredito que seja uma forma realmente de a gente se sentir mais feliz, né? Porque daí as coisas do mundo, como a gente não está tão mergulhado nisso, né? Eles acabam não pesando tanto nos nossos ombros, né? Então, eu acho que buscar ter uma vida mais simples, né? Eu acho que é um auxílio importante, assim, para a gente se sentir mais contente, mais leve também. Não te parece isso também? Mas, sem dúvida, porque na questão, eu acho que nós estamos carregando muito peso, nós carregamos, como tu disseste, nós carregamos muitos pesos. A própria sociedade, a organização social exige da gente muitos compromissos, muitas coisas a dar atenção. E agora, então, a questão dessa necessidade enorme, quase absoluta das redes sociais, a gente passa muito tempo envolvida com essas coisas. Tá? Muito envolvida com questões das redes, isso e aquilo, e do WhatsApp, né? Que pique o dia inteiro. Né? Então, isso nos desvia, tu dissesse muito bem, isso nos desvia a atenção. E eu acho essa questão dessa filosofia minimalista, eu acho muito interessante, porque realmente se a gente for olhar na casa da gente a quantidade de coisas que tem e que não são usadas, a gente se espanta. Verdade. Né? Tanto quando a gente Mas eu acho que ainda, João, acho que as coisas materiais, num determinado momento, a gente pode dizer, tá, eu não preciso mais disso. Tem tanta gente precisando, pronto. Tá. Agora, eu ainda acho que o mais complicado é o desapego dos amores. Tá? Verdade. Esse eu acho um pouquinho mais complicado. Porque se tu me disser que eu, por exemplo, eu tenho um apego assim, muito grande por livro. Eu gosto muito de ter os livros. Tá? Então, eu até tenho aquele não me lembro o nome daquele book que a gente
compra e lê ali Ah, no pouquinho, tá? Não gosto. Não gosto. Eu gosto do papel, eu gosto de certo. ler, eu gosto de ter os livros ao redor. Mas no momento que disser, bom, agora chega, deu, é muito mais fácil. Posso dar, deu. Tô pegada, posso me desapegar a qualquer momento. Mas dos amores eu acho mais complicado. Sem dúvida. Mesmo porque eu acho que quem gosta muito de leitura, né, Yara, e eu acho que todo mundo que é muito apegado aos livros deve ter até uma lista ali, né, uma listinha com alguns nomes daqueles livros que tu empresta e nunca volta. Sempre tem, né? Exatamente. Esses dias aconteceu com uma pessoa do nosso círculo aqui, da União, que ela estava procurando um livro desesperada e não sabia para quem tinha Te emprestar. entregue. Emprestado, e aí ela me perguntou, eu disse, não, eu tenho o livro, posso te ajudar, te emprestando o livro, tirando fotos se tu precisar. E eu acho que ela estava chateada, porque ela queria o livro dela. Acontece Mas, mesmo. enfim, agora, e eu acho que eu gostaria de enfatizar também a questão dos amores que partiram para o outro plano, né? Que a gente também tem que pensar neles com tanto amor e que eles estão tão bem e que eles estão não, experimentando uma vida nova, uma nova visão da vida. Eles estão tendo, eles têm essa oportunidade que foi dada aqui, é porque ele já cumpriu a sua tarefinha aqui. Então, agora ele pode partir para outra. Nós ainda não cumprimos, nós ainda estamos aqui, fazendo força para cumprir. Verdade. E até hoje é um dia especial para mim, assim, porque hoje é dia do aniversário da minha mãe. Ela está fazendo um ano que ela voltou para casa, né? Eu sei, eu Então, um sei. ano Eu certinho. pensei, e uma pessoa amiga também do nosso círculo me disse isso. E eu ainda pensei, bah, eu vou ter que ter muito cuidado para falar para não, Mas hoje para não é, emocionar o João. é dia de aniversário dela na nova morada, então tá tudo certo, né? Não é dia do aniversário dela lá, né? É isso aí. Eu acho que é assim que a gente tem que pensar. Porque, tu vai dizer assim, Yara, mas isso é um consolo. Bom, se for um consolo, que bom que a gente pense assim. Mas o bom é quando ele vem de dentro, quando ele brota do coração. É como tu nos disse, né? O amor liberta, né? O importante é a pessoa estar feliz onde ela estiver, né? Que ela esteja bem e feliz, né? Uhum. Então, Tayara, muito, muito obrigado, né? Pelo teu amor, pelo teu carinho, pelo trabalho maravilhoso que tu nos trouxeste aqui hoje. E Sem exagero. não, muito bom nossa conversa, nosso bate-papo. Eu tenho certeza que os nossos irmãos que estão aí conosco também curtiram Pois é, bastante esse momento. eu vi alguns comentários aqui que Ah, que eu vai achei aparecendo. interessante. Eu agradeço muito a expressão de gratidão. Aqui eu estou lendo um. Gratidão pela abordagem não tão persistente, grata pela oportunidade da reflexão, num viver com mais consciência e simplicidade. Olha, querida, muito obrigada. Não sei quem é que mandou, mas muito obrigada. Eu fico muito grata e fico feliz por ter podido auxiliar de alguma forma. Perfeito, Era. Então eu deixo contigo então um espacinho para tu agradecer o pessoal, fazer tuas últimas considerações. Aí depois a gente encerra, então. Olha, eu quero agradecer realmente a todos os que ouviram e gostaram, mas eu quero agradecer ao João, à União Espírita, mas eu quero agradecer aos meus mentores e protetores espirituais que conduziram a minha reflexão. Com certeza, eles conduziram a minha reflexão. Eles me foram me mostrando, devagarinho, eles foram me mostrando aonde eu ia buscar os recursos para trazer 99% da minha reflexão foi orientada. E eu agradeço, não posso me emocionar, eu agradeço profundamente a eles que me auxiliaram. Eu fui só uma porta-voz. Nunca estamos sós, Muito né, obrigada. Yara? Nunca estamos sós. Então,
Temos muitos, Não, muitos amores cuidando de nós e nos inspirando sempre, né? sim, exatamente. Então, por isso que eu agradeço, mas eu agradeço também em nome deles, porque foram eles que orientaram todas as minhas palavras aqui. Perfeito. Muito Muito obrigado, Ana. obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Uma boa semana para ti, uma boa semana a todos os nossos irmãos que estiveram aqui conosco. A gente deixa aqui um imenso abraço a todos e até o nosso próximo encontro, que vai ser lá no Facebook daqui a 15 dias, tá bom? Esse trabalhinho fica gravado aqui, né, no Instagram, e depois em seguida a gente está postando ele lá no YouTube. A União também tem um canalzinho no YouTube, e aí também facilita que a gente compartilhe aí com os amigos esse trabalhinho, para aqueles que entraram no meio possam ver a primeira parte, que de repente não acompanharam, né? Enfim, muito obrigado por esse encontro maravilhoso e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Obrigado, Yara. Até o próximo. Um beijão. Fica com Obrigada. Boa Deus. noite. Boa noite. Tchau. Boa noite a todos. Muito obrigado.